Olá, amigos ligados no programa Esportes 3.0. Eu sou Monique Ribeiro e trago para você o melhor conteúdo esportivo da nossa região. E vamos falar de Copa do Brasil? A CBF já divulgou a segunda fase de jogos e vamos conferir agora, pode pôr na tela, Rafa, os jogos que vamos ver aí na segunda fase da Copa do Brasil. Começando na quarta-feira, dia 27 de fevereiro, Botafogo e Cuiabá, às 21h30, vai ser no Engenhão esse jogo. Na quinta-feira, 28 de fevereiro, às 21h30, Juventude e América Mineiro. Na quarta-feira, 6 de março, no Maracanã, às 21h30, o Fluminense vai enfrentar o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, ainda 6 de março, na Arena das Dunas, 19h15, Santa Cruz de Natal e Bahia. O Bahia vai enfrentar aí a segunda fase e o jogo aí de início fora de casa, viu? Vai ser aí complicado para o Esporte Clube Bahia. Na quinta-feira, dia 7 de março, às 21h30, Santos e América de Natal. E ali no último, já 6 de março, na Arena do Pantanal, Misto e Chapecoense. Essa é a tabela aí de jogos da segunda fase da Copa do Brasil, né? Vamos ver aí quais são os times que vão avançar. Lembrando que a segunda fase é só mata, viu? Não é mata-mata não, é só mata, é um jogo único e se empatar a partida, irá para os pênaltis e vai decidir na primeira partida mesmo, viu? Não vai ser mais ida e volta como em outros momentos. Mas agora vamos falar de futebol em Iguaí, mais precisamente futsal. Vamos ver aí o que tem de novidade no futsal em Iguaí. Foi definido em reunião a confirmação do Campeonato Municipal de Futsal de Iguaí, Bahia, para 2019. Está programado para iniciar 9 de março e com data prevista para término no dia 13 de julho. Serão realizados 28 jogos na primeira fase, distribuídos em 18 datas, sempre nas sextas e sábados. A abertura do campeonato terá uma grande partida entre Elite Futsal e Juventus, atual campeã do torneio, dando início à largada. A premiação para o primeiro colocado será de R$6.000. Os valores dos outros participantes será divulgado pela organização. O Campeonato Municipal de Futsal de Iguaí é realizado pela Secretaria Municipal de Esportes com o apoio da Prefeitura Municipal de Iguaí. Tá aí, né? Confirmado o Campeonato de Futsal de Iguaí. Iguaí é uma cidade referência no futsal, onde tem excelentes atletas, e nós iremos continuar acompanhando aí esse campeonato, tá? Porque agora vamos falar de CBF, Seleção Brasileira, que a CBF já confirmou os 2 próximos amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa América. Vamos conferir detalhes. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou o amistoso com o Panamá, o penúltimo antes da convocação final para a Copa América. O jogo está marcado para o dia 23 de março, às 14 horas, no Estádio do Dragão, em Portugal. Em comunicado oficial, a CBF confirmou a partida contra o Panamá. A equipe de Tite vai encarar a República Tcheca no dia 26 em Praga, sendo o último compromisso antes de a comissão técnica definir os 23 atletas para o torneio a ser disputado no Brasil. A convocação para os 2 jogos de março será realizada no próximo dia 28 de fevereiro, às 11 horas, no Rio de Janeiro. Na lista, o técnico não deve contar com o craque Neymar, ainda em recuperação de cirurgia no pé direito. E fica aí nossa torcida, né, para que o Brasil, a seleção brasileira, possa pontuar e possa fazer bonito, principalmente no foco principal, que é 2022, na Copa do Mundo. E tem presidente novo aí na Comissão dos Árbitros da Bahia. Vamos conferir também. A Comissão Estadual de Árbitros e Futebol da Bahia, CEAF, tem novo presidente. Trata-se de Jailson Macedo de Freitas, de 48 anos, que se aposentou recentemente e está comentarista na Rede Bahia. O anúncio foi feito pelo presidente da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Lima. Jailson irá substituir Vidal Cordeiro Lopes, que estava no cargo desde dezembro de 2016. Recentemente, Jailson foi homenageado pela CBF por ter apitado mais de 100 jogos da Série A do campeonato. Bacana, né? Hoje Jailson é um nome importante na arbitragem brasileira, é um baiano aí que serviu muito ao futebol brasileiro, né? Bacana e excelente gestão para ele. Agora eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouco eu volto, porque tem entrevista exclusiva com o Geraldo Pompa, que vai falar sobre aquela situação lamentável envolvendo o clássico do último final de semana da Taça Guanabara, Vasco e Fluminense, onde a torcida não pôde entrar no Maracanã. Eu volto já.
Olá, amigos! Estamos de volta com o programa Esportes 3.0 e eu já estou aqui com o advogado Geraldo Pompa, especialista em direito do consumidor, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa situação que aconteceu no último final de semana no clássico entre Vasco e Fluminense, onde o Vasco venceu aí a Taça Guanabara por 1-0, mas o destaque foi a ausência da torcida no Maracanã. Esse aí foi o ponto negativo desse grande clássico, né? E para falar sobre isso, está aqui o advogado Geraldo Pompa e vai falar logo para a gente como fica a situação do torcedor que foi ao estádio e assistiu apenas um tempo de jogo. Bom, Monique, olha só, o torcedor que não assistiu completamente o jogo, então ele não teve uma falha na prestação do serviço, ou seja, o serviço não foi completamente oferecido para aquele torcedor. Neste caso, ele pode pedir a restituição até da metade, porque ele chegou no segundo tempo do ingresso, pelo menos, e além disso eu entendo que a questão da não entrada, da suspensão da entrada, foi ocasionada por uma divergência ali nos locais que as torcidas iriam ficar, causadas pelos clubes, ou seja, isso gerou um prejuízo para os torcedores. Então, neste caso também, além do dano material, eu entendo que caberia um dano moral ali em relação ao consumidor prejudicado. Então, o torcedor que foi lesado, o que ele deve proceder? Bom, inicialmente tentar uma solução amigável, administrativa, procurar o clube e tentar receber ali o valor da metade do ingresso, eu acredito que seria o justo, né? Por não ter assistido a parte toda da torcida, por ser um momento único que não se repete outras vezes, até porque é uma final. Eu acredito que caberia também um dano moral, por se tratar de um momento ali em que as pessoas vão com a família, de que foi um momento de entretenimento, né, de entretenimento, de lazer, e que foi uma final, né? Sim. Então, além do valor do dano material da parte do ingresso, acarretaria também de um pedido de dano moral, que, por sua vez, se não fosse suprido administrativamente ou amigavelmente pelos clubes, né, pelos fornecedores ali da prestação de serviço, eles poderiam entrar até com ação judicial para poder pedir o ressarcimento e os prejuízos causados ali pelas torcidas, pelos times para com eles. Certo. E no caso os torcedores não tivessem, né, assistido toda a partida, né, fossem proibidos mesmo, como era a decisão a princípio de assistir a partida, como eles deveriam proceder também? Poderiam estar acionando a justiça e recebendo o ingresso, o valor total? Bom, o que acarretou a proibição? O que acarretou a proibição foi a divergência entre os times, certo? Então, se os times que provocaram a proibição na entrada dos torcedores e, consequentemente, se eles ficassem sem assistir nada, primeiro que eles deveriam receber todo o valor que eles compraram o ingresso de volta. Isso era o mínimo. Mas os times também deveriam ser responsabilizados pelo prejuízo causado aos consumidores da parte de privar os consumidores de assistir ali a final entre os dois times. Que isso acarretaria em um dano moral que eu acredito que, se não houvesse o pagamento administrativamente, os torcedores e os consumidores poderiam recorrer ao judiciário, tanto para os times honrarem com o prejuízo do ingresso e o prejuízo moral de cada torcedor individualmente. E se o clube, como a exemplo do Vasco da Gama, que foi a mídia, falar que não poderia ressarcir o torcedor, nesse caso, como proceder? Quando o clube já diz que não vai poder ressarcir. Não, se o clube já falar, se pronunciar dizendo que não vai ressarcir, é porque ele já está se negando uma tratativa amigável. Então, o consumidor já pode ir direto ao judiciário, buscar ali valer os seus direitos. Ok, que situação complicada, viu, que aconteceu nesse clássico aí, considerado um clássico charmoso do campeonato carioca, né, do futebol carioca. E responsabilidade da Federação Carioca de Futebol, a FERJ, também a presidência do Vasco da Gama, do Fluminense, enfim, né, cenas, mais uma cena lamentável do nosso futebol. E eu agradeço aqui ao advogado Geraldo Pompa, que pôde esclarecer algumas dúvidas aqui sobre a situação
chata aí do futebol, né? E para maiores informações, aí, um contato do advogado Geraldo Pompa, você pode entrar aí no Instagram dele, @GeraldoPompaAdvogado. Ele é especialista em direito do consumidor e lá você vai ver muita coisa bacana. Já dei uma olhada aqui no Instagram e tem muitos vídeos esclarecedores, vale a pena acessar, viu? Vocês vão ver aí na tela que vai estar aí @GeraldoPompaAdvogado. Muito obrigada, Geraldo. Por nada. Olá, amigos ligados no programa Esporte 3.0, estamos de volta e vamos falar de futebol feminino. Lá em Vitória da Conquista tem uma equipe que está dando o que falar, vamos conferir. A cidade de Vitória da Conquista vem sendo referência no futebol feminino há alguns anos e com isso terá um novo clube na modalidade este ano. O Mongoióis Atlético Clube entra em cena buscando espaço no esporte da cidade. O clube vai reunir jogadoras que integraram o elenco do Conquista Futebol Clube e disputou as 2 últimas edições do Baianão. A ausência de atividades do Azulino nos meses recentes foi a principal motivação para o Mongoióis ser fundado. Segundo o calendário oficial de competições da Federação Baiana de Futebol, o estadual feminino está marcado para começar no dia 6 de outubro e ir até o dia 8 de dezembro. Tá aí, né? Que bacana, né? O futebol feminino aí voltando em Vitória da Conquista. Vamos ficar na torcida e acompanhando também, porque agora vamos falar dele, o atacante Gustavo do Corinthians, que vem sendo aí destaque no timão. Vamos ver. Com início positivo na temporada pelo Corinthians, tendo 6 gols em 9 jogos, a diretoria afirma que será um desafio manter o Gustavo no clube até o final do ano. O atacante Gustavo, de 24 anos, tem contrato válido com o Corinthians até o final de 2020 e multa rescisória de 50 milhões de euros, equivalente a 209 milhões de reais. O Corinthians já se prepara para o assédio europeu na janela do meio do ano. Até por isso, fez questão de contratar Wagner Love para o elenco que já tinha também o Bocelli. O Corinthians pediu o retorno do atacante no final de 2018, com a ideia de vendê-lo em caso de boa proposta. E as ofertas vieram, mas não agradaram. O futebol turco e chinês fez contato, mas os valores foram considerados baixos. Em 2019, Gustavo marcou 6 dos 8 gols do timão. O atleta tem os direitos divididos entre Corinthians, 45%, Criciúma, 35% e Taboão da Serra, 20%. Tá aí, né? O Gustavo tá com moral no timão, hein? E se for realmente para o exterior, para a Europa, que encaixe direitinho e que fique tudo bem lá, tanto financeiramente, né? E como levando o nome do futebol brasileiro para fora. E agora vamos falar de Esporte Clube Recife, que está vivendo uma situação financeira delicadíssima. Vamos conferir. O vice-presidente executivo do esporte, Carlos Frederico, apresentou o primeiro balanço referente ao passivo deixado pela gestão anterior, presidida por Arnaldo Barros. Os números da auditoria são assustadores. O passivo total soma um montante de incríveis R$ 118.530.187,43. No relatório consta a folha de pagamento encontrada um débito que ultrapassa 21 milhões de reais de tributos não pagos relativos aos anos de 2017 e 2018. O passivo era de 28.350.700 reais. Já com relação às rescisões feitas em 2018 e que não foram pagas, a dívida ultrapassa 7 milhões de reais. E agenciamentos e luvas de atletas que não foram pagas em 2018, os pagamentos em abertos já somam 10 milhões de reais. Uma hora a conta chega, não é verdade? E o esporte vai ter que pagar esse montante aí. Contratou muito, sem poder, né? Agora vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. As cotas vão diminuir, né? E como é que vai ser para poder pagar toda essa dívida aí que acumulou, né? Complicado, um problema recorrente no Brasil, gente. É simples, um problema de gestão financeira que os clubes brasileiros não têm, né? E acaba chegando nessa situação aí. Mas agora vamos falar de outro assunto chato, que é a questão do Flamengo e a indenização com as famílias do ocorrido trágico aí no incêndio no CT de Ninho do Urubu. Vamos conferir. Terminou sem acordo a negociação com o Flamengo sobre as indenizações para famílias e vítimas do incêndio no CT Ninho do Urubu, segundo a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.
O Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública do Estado tentavam chegar a um consenso com o clube. E com o encerramento das negociações, as instituições vão buscar reparação judicial. Familiares dos jogadores serão orientados pela Defensoria Pública sobre as medidas a serem adotadas. Em nota, o Flamengo informou que ofereceu às famílias dos atletas um valor acima dos padrões que serão adotados pela Justiça brasileira e maior do que estão sendo estipulados em casos similares. O clube disse ainda que vai instaurar procedimento de mediação no Núcleo de Mediação de Justiça do Rio de Janeiro, onde vai convidar as famílias. Olha, gente, eu quero acreditar que a justiça vai ser feita, viu? E que o Flamengo vai indenizar a família das vítimas. Olha, o Flamengo queria pagar a família de cada vítima R$400 mil, mais um salário mínimo durante 30 anos, né? Equivalente aí até a vítima fizesse mais ou menos 45 anos. Né? Somou 30 anos, então, de salário mínimo. E é um valor muito abaixo, né? E o Ministério Público e também a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, né, como a gente falou agora há pouco, entraram aí junto com a família das vítimas para poder reaver o valor, né? Que é brincadeira. 10 garotos, 10 crianças, né, adolescentes aí, acabaram morrendo por causa de irresponsabilidade do Flamengo. Isso ficou provado, né? E que fique também de alerta para outros clubes ter mais cuidado com sua base, ter cuidado com toda a sua estrutura, né? Que montar um time de futebol não é só receber, não é só ter lucros, né? Mas é investimento e responsabilidade, o que faltou no Flamengo e que falta em muitos clubes do nosso futebol brasileiro. Mas que não vem acontecer mais de jeito nenhum essas situações como essa no nosso futebol. E eu vou ficando por aqui, convido você a estar comigo no próximo sábado com outro programa inédito às 9 da manhã, tá bom? Beijo grande, fui!